Vamos analisar agora um critério que permite determinar os extremos locais de uma função contínua. Basicamente, vamos considerar dois testes. Teste da derivada primeira e também teste da derivada segunda. Então, antes de enunciar esses dois testes, vamos definir que é um ponto crítico da função. Então, seja f uma função definida no intervalo i da reta real e assumindo valores em r, então dizemos que C pertencente a I é ponto crítico da função f se tivermos as seguintes condições. Existe um delta positivo, tal que podemos considerar um intervalo aberto centrado em C, por exemplo, C menos delta, C mais delta, e esse intervalo está contido no intervalo I, que é o domínio da função. Ou seja, para ser ponto crítico da função f, a primeira condição é que existe uma vizinhança do ponto C que esteja contida em I. Aqui a gente está tratando o caso da vizinhança, um intervalo aberto, centrado em C de raio delta. Isso aqui é o que permite caracterizar, nesse caso, C é ponto interior de I. Aqui só um nome para esse ponto C pertencente a I, tal que você consegue uma vizinhança aberta, ou seja, um intervalo aberto centrado em C, contido em I. Isso é o que caracteriza C como um ponto interior do intervalo I. Além disso, para que C seja um ponto crítico da função f, é preciso que a derivada da função f em C ou se anula ou não existe. Então, essas são as duas condições que classificam um ponto C no domínio da função como sendo um ponto crítico. Então agora vamos enunciar o teste da derivada primeira. Então, teste da derivada primeira
constitui-se no primeiro critério que pode se usar para determinar os extremos locais de uma função f. Então aqui, suponhamos f e aqui a gente vai tratar o caso de função contínua. Seja C ponto crítico da f. Então, se existe um delta positivo tal que f' derivada da função f, f' de x, ela é negativa para todo x pertencente ao intervalo c menos delta c, e f' de x é maior que zero para todo x no intervalo c mais delta, então, se isso acontecer, f de c é mínimo local da função f. O que essa condição aqui, ela essencialmente nos diz? Aqui nós vemos o seguinte: função f contínua que está o ponto C, ponto crítico da função. Então, a gente está vendo aqui, pelo gráfico dessa função f, que f de c é um mínimo local. Aqui, a derivada da função em c assumiria o valor zero, porque a gente vê que nesse ponto do gráfico, de coordenadas c, f de c, a reta tangente seria horizontal, que daria uma derivada em c igual a zero. Agora, esse critério que está descrito aqui diz o seguinte: eu suponho um intervalo aberto centrado em C, aqui a gente teria o nosso C mais delta, estamos assumindo que o raio desse intervalo é delta, e aqui o C menos delta. Então, vamos dizer que a gente considere um valor x menor do que C, ou seja, um x em C menos delta C. Então aqui, pela configuração desse gráfico, se a gente considerar a reta tangente ao gráfico da f, passando pelo ponto x, f de x, vamos dizer, a gente tem aqui um ângulo θ, que a reta tangente no ponto x, f de x ao gráfico da f forma com a direção positiva do eixo x. Então, o que a gente vê aqui? Ora, da interpretação da reta tangente
ao gráfico de uma função num ponto x, f de x, nós sabemos que a derivada da função f no ponto x é igual, nesse caso aqui, ao coeficiente angular da reta que é tangente ao gráfico no ponto x, f de x, ou seja, tangente de θ. Só que nessa configuração, o ângulo é obtuso, então a gente está obtendo tangente de θ negativo, ou seja, considerando um x menor do que c, mais próximo de c, ou seja, um x no intervalo c menos ΔC, nós vemos que a derivada da função f em x é negativa, ou seja, f' de x é negativo. É o que nós estamos vendo aqui. Agora vamos dizer que a gente pegue um x que está aqui, à direita do c, mais próximo de c. Vou chamar isso aqui de x estrela, só para diferenciá-lo. Então agora, x estrela, temos associado um ponto no gráfico que é x estrela, f de x estrela. E vamos considerar a reta tangente ao gráfico da f nesse ponto. Então agora aqui a gente tem um ângulo, vamos chamar de θ estrela. Então aqui, a derivada da f nesse valor x estrela, que está no intervalo c, c mais ΔC, nós temos que a derivada seria a tangente de θ estrela. E agora, como o ângulo é agudo, ela é positiva. Então, o que que nós notamos aqui? A derivada da f, ela é negativa se x é próximo de c, mas à esquerda de c. Ela soma valores positivos se x é maior do que c, mais próximo de c, ou seja, está nesse intervalo c, c mais ΔC. Então, essa mudança de sinal de negativo para valores menores do que c, mais próximos de c, e depois positivo para valores maiores do que c, mais próximos a c, indica que a gente tem um mínimo local da função f. Se existir um delta positivo, tal que f' de x é positivo para todo x pertencente a c menos ΔC, e se f' de x é menor que zero para todo x pertencente a c, c mais ΔC, então, nesse caso, f de c é máximo local da f. Então aqui o que a gente tem é, se nós tivermos que a derivada da f é positiva para x menor do que c, mais próximo de c, e ela muda para um f' para uma derivada negativa para x próximo de c, mas maior do que c, então isso indica que f de c é um máximo local. Consideremos, por exemplo, o caso onde f tem um máximo local em c. Então aqui nós conseguimos exibir um intervalo aberto centrado em C, de raio delta. Aqui então seria o C mais delta, C menos delta.
E nós observamos que, se a gente pegar um valor x próximo de c, mas menor que c, ou seja, um x no intervalo aberto c menos ΔC, e considerarmos a reta tangente ao gráfico da função no ponto x, f de x, por exemplo, mostrada aqui. Então, essa reta tangente forma um ângulo agudo com o eixo OX e, portanto, f' de x é a tangente desse ângulo θ, e nós vemos que, pelo ângulo C agudo, f' de x é positivo para x no intervalo c menos ΔC. Agora, se a gente pegar um valor x maior do que c, mais próximo de c, vamos dizer aqui, e vamos chamar de x estrela, só para diferenciar do x anteriormente considerado. Então, agora, nós temos que, considerando a reta tangente ao gráfico da função no ponto x estrela, f de x estrela, então aqui vamos considerar essa reta tangente, nós vemos que a reta forma um ângulo θ estrela, e agora a derivada da função em x estrela seria a tangente de θ estrela, que por ser obtuso é negativo. Então, a derivada da função f calculada em pontos próximos de c, mas maiores do que c, ou seja, pontos no intervalo c, c mais delta, ela tem sinal negativo. Ou seja, se a derivada mudar de positivo para negativo ao passar pelo ponto C, isso indica que f de c é um máximo local. E nota que aqui a gente está considerando sempre o caso da f contínua. Finalmente, se f' de x não muda de sinal numa vizinhança de C, isto é, se existe delta positivo tal que f' de x não muda de sinal para todo x no intervalo c menos delta, c mais delta, então f de c não é extremo local da f, ou seja, não é nem máximo nem mínimo local da função. Então, se f' de x não muda de sinal numa vizinhança de C, isto é, se existe um delta positivo tal que f' de x não muda de sinal para todo x no intervalo c menos delta, c mais delta, então f de c não é extremo local da f. Então, aqui, sempre lembrando, caso de uma função contínua, um exemplo que ilustra isso aqui, a gente pode considerar o caso da função f de x igual a x3. Então, nós notamos que aqui 0 é ponto crítico, pois anula a derivada.
primeira. Com efeito, se f de x é x3, a derivada é 3x2 e f' em 0 dá 0. No entanto, nós observamos que se a gente considerar valores x menores do que 0 ou maiores do que 0, a reta tangente vai formar ângulo agudo com eixo x. Ou seja, se considerar valores x próximos de 0, x menor do que 0, a reta tangente ao gráfico da função forma um ângulo agudo, ou seja, f' de x é positivo. Mas também temos que se x é maior do que 0, a reta tangente ao gráfico da função no ponto x forma um ângulo agudo, ou seja, a derivada também é maior do que 0. Ou seja, aqui eu consigo um intervalo C0 menos delta, nesse caso, 0 mais delta, que seria menos delta, delta, intervalo aqui próximo do zero, tal que para todo x a derivada não muda de sinal. E a gente vê claramente que realmente esse ponto do gráfico da função f aqui, ele não corresponde nem ao máximo nem ao mínimo local da função, ou seja, f de 0 nesse caso, que é 0, esse valor 0 não é máximo nem mínimo local da função. Então vemos aqui que a derivada não mudou de sinal. Então nesse intervalo, aqui a gente não representou, mas um intervalo de raio delta pequeno, suficientemente pequeno, nós vemos que a derivada da f não está mudando de sinal. Logo, não há extremo local.